cara que pesca, ela pesca bem, não é isso? O cara começa a falar, porque o coração está regozijado, né? Com aquilo. Mas, irmãos, existem pelo menos duas formas de se tomar boas decisões. Aliás, existem duas formas de tomar decisões. Entre essas duas, uma é muito importante, que é tomar decisão de acordo à vontade de Deus. Tomar decisão de acordo àquilo que o Senhor se agrada. Essa é uma das maneiras pelas quais, é um caminho pelos quais se toma decisão acertadas. Mas há também quem tome decisões do seu próprio entendimento. Há quem tome decisões com base no seu próprio coração, nas suas próprias experiências. Só que existe um risco de se tomar algumas decisões, principalmente aquelas que nós temos como importante, com base no nosso coração, ou com base somente no nosso coração. Existe um risco muito grande nisso. Por quê? E aí, a Bíblia, eu vou fundamentar essa pergunta com a palavra de Deus. A Bíblia nos dá a resposta para isso. Se eu não estou com a Bíblia aberta, eu vou me antecipar, que eu sei que o tempo é rápido, né? Então, assim, por que é perigoso a gente tomar decisão com base no nosso coração, na nossa experiência? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas que pertencem. Ou seja, o coração, por mais que tenhamos ele como o nosso melhor amigo, mas no quesito tomada de decisões, ele pode influenciar a gente para o caminho errado. Mas, irmão, meu coração é tão bom. Não, nosso coração não é bom. Se o nosso coração fosse bom, a palavra de Deus dizia que o nosso coração era bom. Mas a Bíblia fala o contrário. Ele diz que o coração do homem é mau desde a sua nascença. Desde o momento que ele nasce, o coração é mau. Por quê? Porque ele foi contaminado lá com o pecado de Adão. Todos que nasceram de Adão até aqui nascem contaminados, e todos que vão nascer, nascem contaminados. Ah, irmão, mas é uma criança. Mas o pecado está ali. A diferença é que não está se manifestando porque ela está falando aquele período da inocência. Mas quando ela crescer, vai desenvolver. Porque ela foi contaminada com o pecado do Adão. Mas esse não é o nosso assunto. Então, nosso coração nos engana. Quer ver uma coisa rápida de entender isso? Às vezes nós estamos empolgados aqui, com vontade de comprar. Pronto, vamos colocar ele como exemplo aqui. Ele passa lá no condomínio, vê uma casa bonita, ele se empolga e chega aqui, quer vender a dele, quer mudar e tal. A esposa também está tendo vontade de ir e tal, aquela coisa toda. Se achar o comprador para a casa hoje, vende. E vende até perdendo, com a ideia de alcançar lá. Mas se não vender, não achar o comprador, quando passar uma semana, o que pode acontecer? Diz, rapaz, eu estava doido. Aí eu fui ao SW4, então mês SW4. Vou comprar, vou vender meu carro, vou dar entrada e tal. Dá para pagar no orçamento? Dá, vou comprar, vai apertar, dá e tal. Comprou? Não. Dorme no outro dia, a conversa é outra. Nosso coração nos impulsiona a tomar certas decisões, que às vezes nós nem estamos precisando, mas é emoção. Nossos olhos viram, nosso coração desejou aquilo, e agora o coração está impulsionando. Vá, mas como você pode? Vá, você pode, vá, deixa você pode. Quando na verdade, muitas das pessoas, irmãos, que hoje estão endividadas,
Muitas pessoas hoje que estão nas drogas, na prostituição, no crime, elas estão porque em algum momento elas foram traídas pelo seu próprio coração. O coração levou ele a tomar uma decisão que não era uma decisão baseada na vontade de Deus. Mas, irmãos, é difícil a gente esperar Deus responder, não é uma coisa fácil. Não é mesmo. Quantos de nós, irmãos, estamos há meses, há semanas, há anos e talvez até há décadas esperando uma resposta de Deus que a gente ainda não recebeu? Ou a resposta já veio, mas nós estávamos esperando que fosse de uma outra maneira. E aí, irmão, eu vou contar uma experiência pequena. Toda hora acontece com todo mundo, mas eu vou contar uma que aconteceu comigo. Às vezes nosso coração diz para a gente que a bênção que nós estamos esperando está daqui a 10.000 quilômetros. E por a gente não experimentar, por a gente não esperar na vontade de Deus, a gente não enxerga o que Deus está sinalizando para a gente, dizendo, não, a bênção que você espera, que você está procurando, a 8.000 quilômetros, ela está a 80 quilômetros. Isso aconteceu comigo há uns anos atrás. Estava com uma vontade muito grande dos Estados Unidos, porque aqui estava em dificuldade, o Brasil estava numa certa crise e tal, como infelizmente está agora, em alguns setores, né? Não está em todos, mas em alguns estão. E eu decidi ir para os Estados Unidos. Eu desejei ir. Eu ouvi, como muitos ouviram, que em 2 anos a pessoa fica rica. Então eu ouvi isso e deixei que isso descesse para meu coração. E como meu coração estava cheio daquilo, então eu só falava daquilo. Meu coração começou a manipular a minha mente que eu deveria ir. Então, eu tomei a decisão de quê? Primeira coisa, combinei com a esposa, vendi a casa. Muito legal, né? Só que para vender a casa ligeiro tem que vender barato. E foi exatamente isso que eu fiz. Um amigo meu morava lá, né, representante também, resolveu ir para lá e estava se dando bem, então eu vou também. Então meu coração dizia que a bênção que eu estava precisando, que eu necessitava, ela estava a 8.000 quilômetros, tá certo? Só que no desenrolar de todas as coisas, Deus estava sinalizando para mim que a bênção que eu esperava, que eu desejava e que eu precisava, ela estava a 80 quilômetros ali em Candeias. Só que eu nem conhecia Candeias. Já perceberam, irmãos, como a nossa visão é distorcida em relação à visão de Deus? Deu para perceber? E esse é um dos motivos pelo qual o Senhor não nos atende. Porque Ele sabe que aquela decisão que nós estamos tão aguçadamente buscando, aquilo vai se tornar para nós uma arma e não uma bênção. E agora, eu estava sem minha casinha, a esposa já estava em Salvador com os meninos, fiz o passaporte. Na época, agora acho que é digital, né? Mas na época eu tinha que ir para o Rio de Janeiro, lá para o castelo onde era a base lá dos Estados Unidos, e lá fui lá vou eu e tal, eu faço tudo que é necessário fazer, encaixo e tal e tal. Daqui a pouco, quando eu recebi o resultado, foi negado o pedido. Eu tinha 3 meses para tornar a entrada. E nesses 3 meses, aí sim, e aí eu comecei a buscar o Senhor de fato. Já que toda a minha expectativa, tudo que o meu coração dizia, estava em receber o visto logo de cara, quando isso não se concretizou, Senhor, tenha misericórdia. Que era o que eu deveria ter feito no início
Porque às vezes, irmão, a gente faz as bobagens pelo impulso do coração, toma as decisões pelo impulso do coração, e depois, quando quebra a cara, eu consigo ter misericórdia. O Senhor resolva essas sequelas. Exatamente. E Deus, como é riquíssimo em misericórdia, por sua bondade e graça, por favor que a gente nem merece, Essa foi a melhor parte. ainda vem nos restaurando devagarinho, nos mostrando outro caminho a seguir e nos dando condição de se restabelecer. É por isso, irmão, que a gente deve a Jesus na nossa vida, porque Ele é maravilhoso, foi cantado aqui. Jesus é lindo demais para conosco, irmãos. É o nosso maior tesouro, nossa maior riqueza, Jesus. E Deus dizendo, rapaz, esquece 8.000 quilômetros, tua bênção está aqui no caminho, a 80 quilômetros. Então, irmãos, não tem como não se alegrar em Deus pelos cuidados dele. Mesmo com nossa pouca força, irmãos, mesmo com nossa pequena fé, mesmo com nosso compromisso medíocre, mas ainda assim, com toda a nossa infidelidade, mas Deus permanece fiel para conosco. Aleluia. Mostrando cada dia a sua graça, seu favor e sua misericórdia para conosco. E se não fosse isto, esses bens do Senhor, nós não estaríamos aqui, desfrutando dos bens do Senhor, irmãos. A graça é esse presente de Deus em nossas vidas. É uma bênção, é um presente glorioso ser alcançado por Jesus. Mas, então, irmãos, já que a decisão pelo coração, ela não pode, a gente não pode se estribar nela, porque ela pode nos levar ao engano. Então, qual é, então, a outra maneira correta de ter sucesso? Aí, agora eu vou pedir a alguns irmãos que leiam para mim, por gentileza, Salmo 32, verso 8. Aqui está a resposta que nós precisamos para nossas tomadas de decisões corretas. Porque nós já vimos que a tomada de decisão pelo coração pode nos enganar, porque ele é enganoso. No mesmo momento que ele diz assim, avance, depois ele diz assim, não vai. Quando nós quebramos a cara, ele... A decisão, Salmos 32, 8. Pronto. Ó, como é, Marcos? Olha o que Deus está dizendo. Eu vou instruir você e vou lhe ensinar o quê? O caminho que deve seguir. O caminho que você deve seguir. E atiei com os meus olhos. E eu vou guiar você agora, não pelos olhos seus. Você não vai dar mais passos pelos seus próprios olhos. Eu vou conduzir você com meus olhos. Aleluia. Irmãos, isso é uma maravilha de Deus, é um presente de Deus. Eu vou instruir você, eu vou ensinar você a tomar decisões. E a partir de agora, todo passo que você der vai estar iluminado pelos meus olhos. E não tem bênção maior que essa? Não sei quem está precisando de tomar decisões. Aliás, não sei, vírgula, todos nós temos decisões a ser tomadas.